O número de influenciadoras digitais que falam sobre autoaceitação tem aumentado cada vez mais. A ideia é combater o preconceito, quebrar aqueles padrões impostos há muito tempo, principalmente às mulheres. Para bater um papo sobre a autoaceitação, convidamos a psicóloga Regiane Martins. Tudo bem? Tudo bem, Elaine? Tudo bem? Jóia. A gente percebe muito que esse universo feminino atinge também o universo masculino, mas no universo feminino parece que dói um pouco mais isso, né? A gente fala de um mundo feminino onde nós já temos muitas batalhas a enfrentar, a nos deparar, né? E aí quando a gente fala da autoaceitação, que é a gente, como o termo diz, né, se aceitar como somos, nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, e principalmente nas redes sociais a gente colocar isso à mostra, né, as pessoas colocarem isso à mostra é um ponto delicado, porque colocar as fraquezas à mostras, a gente recebe então julgamentos, críticas, e isso interfere em todo o nosso processo pessoal. Com certeza. E não é nem só em relação a corpo, a cabelo, a ser magra ou não ser magra, mas eu tenho uma amiga que está grávida e ela falou assim, nossa, eu nunca imaginei que falavam tanta coisa para uma mulher grávida, né? Como se ela tivesse que ser a perfeita, a grávida perfeita, depois a mãe perfeita e tudo perfeito. E nem existe perfeição, né? Não existe. Se a gente pegar a questão da maternidade, de gestação, a gente vai ter tanto assunto para dizer sobre tabus e tantos temas velados que não são ditos, onde nós mulheres entramos sem a gente conhecer, vou colocar aqui, 80% da realidade do que é a gestação e a maternidade. E a gente acaba arrastando e carregando umas culpas e um monte de coisa nesse sentido, né? Exato, porque a imagem que fica... E agora, dizendo de uma forma geral, mas da mulher, da gestante, é que nós precisamos ser perfeitas, né? Então, se a gente se colocou a entrar no mercado de trabalho, então a gente tem que ser boa profissional, boa mãe, boa esposa, boa mulher, boa amiga, boa filha, né? Mas espera. E magra, sarada, saber cozinhar. Exatamente. Acompanhar a moda, né? E é muita cobrança. E nós passamos a nos cobrar muito mais devido ao julgamento que os outros nos colocam, né? Eu tenho percebido, eu sigo muitas influenciadoras que falam sobre a necessidade da gente se aceitar como é. E elas deixam sempre muito claro que, ok, você quer emagrecer um pouco, ou você quer emagrecer, ou você quer, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, tudo bem. Mas não fique se maltratando enquanto isso não acontece. De olhar no espelho e se odiar, e às vezes até ficar mal, né? Entrar aí numa depressão, num estado depressivo por conta de não ser o padrão imposto. Padrão, sim. E se a gente for colocar, Elaine, nós seres humanos, e de uma forma também, né, geral aqui, homens, mulheres, o quanto que nós somos aceitos pelos outros plenamente. Não somos. Sempre temos algo, né, que o outro acha que nós precisamos melhorar. Seja questões emocionais, profissionais, capacidades físicas, enfim. O outro sempre nos vê como, olha, nossa, mas ele faz isso, não tá certo, né? Ele é assim, né? E isso já nos coloca também no nosso próprio julgamento. Então, nós temos julgamentos externos e internos e nós temos uma bagagem que a gente traz lá do nosso desenvolvimento. Então, infância, adolescência, toda a nossa história, aonde nós já fomos... a gente já teve características que não foram validadas, né? E o que é ser validado? É ser aceito. Então, se eu era acima do peso, se eu não andei com a idade que eu deveria andar. Então, tudo isso vai gerando uma cobrança na nossa vida e isso vai se estendendo dos nossos cuidadores, depois dos nossos educadores, da sociedade em geral, de amigos, enfim. E de certa forma, nós trazemos uma bagagem do nosso passado para o nosso presente e que a gente acaba projetando para o futuro. E quando a gente fala, então, de um processo de aceitação, de nos aceitarmos, nós precisamos olhar para esse passado e ver o quanto
ou até como essas características foram desenvolvidas. Em que contexto elas foram desenvolvidas? Se hoje eu tenho, né, uma dificuldade com matemática, como que isso foi desenvolvido? Por quê? De onde ela surgiu? Então, eu sou incapaz de aprender matemática ou eu tenho uma dificuldade, algo que me limitou e que hoje não me gera um interesse? Isso é um processo de aceitação. Essa marca que ficou lá atrás precisa ser revista? É importante ser revista se ela projeta algo para o presente e para o futuro. Então, ela pode influenciar nos nossos comportamentos de hoje. Agora, como ter, claro que não existe uma receita, mas a partir de que princípio a gente pode conseguir trabalhar a nossa mente para ter esse olhar mais amoroso, né? Nos aceitarmos mais, porque às vezes você olha para uma amiga, de repente, e fala assim, não, tá linda, né? E aí você olha para você, não, tô isso, tô aquilo, tô aquele outro. E essa coisa de tratar o outro, às vezes, tão bem e nos tratar tão mal. Nos tratar tão Como mal, é que a gente né? pode começar a desenrolar esse nó? Esse é um processo, eu acredito que até de maturidade, onde a gente chega na vida, um determinado momento, todas as pessoas vão chegar nesse momento, né? Nessa maturidade de olhar e ver aquelas características próprias, que muitas vezes estiveram ali encobertas, por baixo do pano, atrás dos desejos de outras pessoas, né? Mas é um processo que ele acontece, eu acredito muito pelo desenvolvimento da própria pessoa, com as situações com as quais ela se depara na vida. Mas para isso existe um processo psicoterapêutico que vai realmente ajudar, né? Quando as pessoas sentem dificuldade de fazerem isso sozinhas. Agora, o ponto de partida, seja por meio de um processo psicoterápico ou autônomo, o ponto de partida é olhar para nós mesmos com gentileza, com gratidão, com compaixão e fazer esse entendimento de que hoje eu sou assim por determinadas situações pelas quais eu passei, né? Então, do tipo assim, hoje eu estou nervosa. Eu não sou uma pessoa nervosa, né? Faz toda a diferença. Eu sou teimosa. Não, eu estou teimando nisso. Fica mais leve, né? Fica mais leve e a gente passa realmente a nos observar. Aonde essa gentileza, ela passa a ser mais importante pra gente, né? E aí tem até uma frase, né, que diz assim, nós vamos fazer do mundo um lugar melhor pra gente viver, ou a gente vai fazer com que a gente seja uma pessoa melhor para viver nesse mundo e se deparar com as dificuldades e saber lidar com elas. Então, o que a gente quer? O que a gente espera da gente mesmo, né? E aí, além de ficar mais leve também, vai trazendo uma calma e uma paz para, se quiser mudar, pode, mas sem aquele peso e aquela dor. E fica mais fácil também de você bloquear, de repente, o que vem de fora e pode estar te machucando. Alguém querendo impor alguma coisa sobre seu corpo, seu cabelo, enfim, né? Exatamente. Então, no processo psicoterápico, a gente trabalha que todo ser humano busca, durante toda a vida, se sentir amado, se sentir seguro e protegido. E para isso, para entrar nesse processo, a gente precisa o quê? A gente precisa ser gentil com a gente mesmo. A gente precisa olhar pra gente. Então, eu quero ser magra ou eu preciso ser magra porque alguém me impõe, né? Como você está dizendo. É algo que faz diferença para mim, por uma questão de estética ou de saúde, né? Ou eu quero desenvolver determinada habilidade porque a empresa está pedindo ou porque faz sentido para mim. Então, o que faz sentido para a pessoa? É um autorrespeito também, né? É um autorrespeito, é tudo um auto. Então, a gente para de olhar um pouco para o outro, julgar as outras pessoas e nos aceitar, nos olhar e nos desenvolver, porque não é aceitar e estagnar, né? Mas nos aceitar, saber que a gente precisa de um tempo para desenvolver e buscar esse desenvolvimento. Certo, muito obrigada. Viu? Obrigada, obrigada também.